Penso que já estão todos os aparelhos montados para começar, certo? Ok. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para poder estar aqui novamente. É sinal que têm confiado também em mim e é também sinal de grande responsabilidade estar aqui. Acabamos de cantar, antes deste hino, não falar do que não vivo. E é uma grande responsabilidade realmente estar aqui e falar, mas se a nossa vida não representar também aquilo que nós falamos, então aquilo que nós dizemos de pouco ou nada valerá. Mas espero que realmente Deus possa falar connosco nesta tarde. E foi-me dado este texto em Amós, capítulo 7. Sei que os irmãos têm vindo a estudar. Aliás, eu próprio também já partilhei convosco mais cedo neste ano algo em Amós, na altura no capítulo 5. E hoje vamos então ver o capítulo 7. E eu, por acaso, era para trazer uma coisa e esqueci-me. Mas eu penso que os irmãos vão saber do que se trata. Sabem o que é o nível? Aquela ferramentazinha que se usa Exatamente, que se usa na construção, sobretudo. Para nivelar, exatamente, não é? Esse é o objetivo do nível, não é? Conseguir medir, não é? Se algo está realmente horizontal, se algo está bem alinhado, não é? Se não estiver, então é preciso arranjar, não é? É preciso melhorar aquilo que foi feito. É uma ferramenta muito utilizada na construção civil, não é? E outros projetos que requerem realmente essa precisão, não é? Essa horizontalidade, não é? E tal como também na construção civil é necessário esse instrumento, na nossa vida espiritual nós também necessitamos de algo que possa nos mostrar o que é o nível correto, o que é o padrão correto. E isso é realmente a palavra de Deus. O nosso nível é a palavra, é ela que nos diz aquilo que nós devemos fazer e que nos mostra quando nós estamos fora do caminho correto. E realmente, como é necessário avaliar uma obra, um projeto, antes dele ficar concluído, para perceber se está bem nivelado, também é necessário que nós, na nossa caminhada, que vamos fazendo esta mesma análise, não é? Percebendo como é que nós estamos, olhando à luz da palavra, se estamos no padrão correto ou se, porventura, saímos fora desse padrão. Não é? E sabemos que muitas vezes saímos, muitas vezes falhamos. Mas graças a Deus também que Ele nos acolhe de braços abertos se nós realmente quisermos voltar para o seu caminho. Mas hoje então vamos ver a forma como o povo na altura foi avaliado. Não é? Eu trouxe este exemplo do nível, porque neste capítulo 7, a certa altura, Amós vai falar de uma visão que Deus lhe deu, de um fio de prumo, que no fundo era um instrumento também para ver a verticalidade de algum muro, de alguma parede, não é? Para perceber também se estava bem construída, bem edificada, ou se porventura estava mal, estava torta e era preciso ser reparada. Não é? Então vamos ver não só essa visão, mas outras visões que aconteceram aqui neste capítulo 7. Então se os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias, ou se já tiverem aberto, não sei se vai ser projetado, mas se puderem então acompanhar, Amós capítulo 7 diz o seguinte: Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de todo a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado ao prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Eu respondi: Um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e destruídos os santuários de Israel.
e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Então nós podemos ver neste capítulo várias divisões. Há 3 visões que são apresentadas a Amós, e depois um diálogo entre Amós e este sacerdote de Betel, Amazias. Nestas 3 visões, vemos que na primeira há uma visão de gafanhotos. Um enxame, uma praga de gafanhotos que vinha e ia devastar a terra. E sabemos que realmente isto era algo difícil de lidar, porque já mesmo no Egito uma das pragas tinha sido precisamente isto, e era algo que causava destruição. Todo o sustento que se calhar o povo poderia obter da terra, não é? Seria completamente dizimado por aqueles gafanhotos. Eles passariam, iriam devorar tudo e o povo iria ficar sem sustento. Amós então intercedeu perante Deus no meio desta visão. E Deus então tem compaixão e responde à oração de Amós, a esta intercessão, e lhe diz: Ok, não vai acontecer. Então vemos aqui a forma como Deus está pronto e quer ouvir as nossas orações e está pronto a responder. Não é? Ele pode e tem todo o poder para o fazer, para responder às nossas orações, às nossas intercessões. Mas depois há uma segunda visão. Uma visão de fogo. Uma visão em que este fogo iria destruir tudo. Iria consumir o grande abismo, devorar a herança do Senhor. Não é? E outras traduções dizem que este grande abismo é o grande oceano, ou fonte de águas. Não é? Então imaginem um fogo consumir fontes de águas. O sustento ou a água necessária para saciar o povo iria ser também dizimada. Não é? Então, mais uma vez, Amós sente no seu coração que deveria interceder por Israel. E assim o faz. Senhor, cessa agora. Como é que pode subsistir Jacó? Não é? Mais uma vez, Amós apresenta-se perante Deus a dizer: o teu povo é tão pequeno, é tão fraco, é tão frágil. Não o destruas dessa forma. E mais uma vez, vemos Deus com a sua misericórdia a dizer a Amós: não vai acontecer. Aquilo que tu viste não vai acontecer. Mas depois vemos uma terceira visão. A visão do fio de prumo. E nesta terceira visão, Amós vê então num muro, numa parede, o Senhor. E vê-o com um instrumento, não é? Com um fio de prumo na mão. E este fio de prumo não era para medir aquele muro. Isto era só uma metáfora, uma ilustração. Porque aquilo que realmente o Senhor pretendia fazer era ver o seu povo, ver o seu coração, ver aquilo que o povo estava a fazer. Ver quais é que eram as atitudes que o seu povo estava a tomar. E já foi dito há pouco pela Ana Ruth, que o povo estava desviado. Que o povo seguia os seus próprios caminhos. E que por isso muitas vezes era alertado que o juízo de Deus iria acontecer. Então a conclusão daquele teste com o fio de prumo, aquele exame à santidade do povo, mostrou que o povo estava desviado. Que o povo não estava a seguir aquele padrão. Que o povo não estava vertical, mas havia algo desviado. E então o Senhor anuncia que o castigo vem.
E aqui já não havia intercessão possível. O juízo iria acontecer mesmo. E o povo de Israel iria ser atacado, eles iriam ser assolados. E é interessante que o final do versículo 9 diz que o Senhor se iria levantar com espada contra a casa de Jeroboão. E este era um rei que tinha tido grandes sucessos nas suas batalhas. Era um rei que tinha conquistado territórios, vitorioso. Mas vemos aqui que o Senhor iria ser contra ele. E nesta batalha ele não iria conseguir vencer. E depois passamos então para a parte final do capítulo. A partir do versículo 10, vemos aqui esta conversa entre Amós e Amazias. E no meio desta conversa vemos que este Amazias, que era sacerdote em Betel, um importante centro de adoração religioso do povo de Israel, não é, do Reino do Norte, e ele então acusa Amós de estar a conspirar contra o rei, de anunciar que o rei vai morrer, de anunciar coisas más, coisas pesadas contra o povo, de certa forma de querer trazer derrota ao povo. Mas, e até diz mesmo para ele sair dali de Israel, para voltar para a sua casa, para a sua terra, para ir para lá profetizar e para ali não causar mais distúrbios. Né? Mas Amós respondeu-lhe. Amós respondeu e disse: olha, eu não sou profeta, eu não faço isto porque fui formado para isto, eu não andei na escola dos profetas, mas eu recebi um chamado de Deus. Eu era um simples homem do campo, estava com o meu trabalho, não é, no meu dia-a-dia, mas Deus chamou-me. E eu não pude negar essa chamada. Porque mais importa realmente fazer aquilo que é a vontade de Deus do que estar a fazer o meu trabalho normal, do dia-a-dia. E se Deus queria que eu anunciasse esta mensagem, então nem tu, Amazias, nem o rei, nem quem quer que seja, me pode calar, porque eu tenho que anunciar aquilo que Deus me deu. Basicamente era aquilo que Amós estava aqui a responder a Amazias. E depois ele termina, não é? Anunciando a desgraça de Israel, anunciando também um fim trágico para Amazias e para a sua família. Porque nada poderia ir contra os desígnios de Deus. O Senhor tinha anunciado o juízo e nada nem ninguém poderia realmente impedir esse juízo. E esse juízo vinha por causa das atitudes do povo, porque o povo estava desviado, porque não era obediente, porque não tinha justiça social, afligiam os pobres, os necessitados, eram egoístas, e tudo isso desagradava a Deus, e por isso eles foram então castigados. De forma resumida, é isto que nós podemos ver aqui. E vemos como é urgente, não é? Esta chamada ao arrependimento, esta chamada para olharmos para a nossa vida, avaliarmos, não é, com um fio de prumo e percebermos como é que nós estamos. Mas o que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos retirar mais deste texto para nós hoje? Podemos começar por ver a atitude de Amós perante aquelas visões que lhe foram apresentadas. Quando o Senhor apresenta aquelas visões a Amós, ele poderia ter ficado indiferente. Ele poderia ter pensado: vai ser complicado aqui no Reino do Norte, mas eu sou do Reino do Sul, eu sou lá de Judá, eu volto para a minha terra, eles ficam aqui com o sofrimento e adeus até um dia. Não é? Ele poderia ter pensado isto, mas não. Ele viu o sofrimento do povo, aquilo que poderia acontecer com o povo, e ele intercedeu. Ele não foi indiferente, mas ele teve compaixão pelo povo. Sabem que existia alguma inimizade, alguma rivalidade, digamos assim, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Não é? Sempre que há divisões, há sempre assim uns certos atritos. Não é? Mas, na verdade, quando ele viu aquilo, ele sentiu compaixão daquele povo, que era povo irmão seu. Não é? E ele sentiu no seu coração esta necessidade de interceder. E ele, movido de compaixão, orou. Nós na Bíblia vemos outros exemplos de pessoas que intercederam também pelo povo. Moisés, por exemplo, foi um intercessor por excelência. Não temos tempo para ver tudo, não me quero alongar muito, mas se fôssemos a Êxodo capítulo 32, lá naquele episódio em que o povo constrói o bezerro de ouro, Deus fica completamente irado, não é, com o seu povo por se render à idolatria, não é? Depois de terem visto o mar ser aberto para si, depois de terem visto tanta coisa da parte de Deus, eles decidem construir
um bezerro de ouro e dizer: foi este que nos tirou do Egito, é este o nosso Deus a quem nós adoramos. Isto provocou a ira de Deus. Mas Moisés intercedeu pelo povo, para que aquele povo não fosse destruído, para que a Deus se lembrasse, não é? Deus não se esqueceu, mas para que ele se lembrasse deste povo, que era o povo escolhido seu, a quem ele tinha prometido que iria chegar àquela terra que manava leite e mel. Vemos outras personagens que fizeram o mesmo. Neemias, Abraão, Esdras, outros personagens bíblicos que intercederam pelo povo, pedindo a Deus perdão e misericórdia para o povo. E isto então pode nos fazer pensar: e nós? Será que somos também intercessores? Será que quando nós vemos o nosso irmão, nossa irmã, com alguma necessidade, a passar por algum problema, será que nós também intercedemos pelo nosso irmão, pela nossa irmã? Será que nós temos orado por eles, temos tido compaixão? Ou pensamos que é problema dele, é problema dela, eles que resolvam, eu não me quero chatear com isso? Como é que tem sido a nossa atitude quando nós vemos a necessidade dos nossos irmãos à nossa volta? Será que olhamos só para o nosso umbigo? Ou será que realmente mostramos esta mesma compaixão por aqueles que estão à nossa volta e intercedemos em oração? A segunda coisa que podemos pensar é que se nós vimos realmente um Amós intercessor, vimos também um Deus misericordioso. Nós, se fôssemos a ver nos Salmos, nós víamos inúmeros versículos que nos falam da misericórdia de Deus. E eu trouxe apenas estes dois, no Salmo 25, 6 e 7, que diz-nos: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Apenas um exemplo. Mas nos Salmos nós vemos o quão Deus era misericordioso, quantas vezes os salmistas falavam da misericórdia de Deus. Não é? E eu fui ver o que é que esta palavra, misericórdia, dizia no dicionário. E no dicionário está descrito como compaixão solícita pela desgraça alheia, comiseração, piedade, e esta aqui eu achei interessante: perdão. Achei interessante estar definido no dicionário que misericórdia é perdão. E quando nós olhamos de uma perspectiva espiritual, de certa forma é verdade, não é? De certa forma nós somos perdoados, Deus nos perdoa, não é? Se nós realmente confessarmos, nos arrependermos e confessarmos. E Ele mostra misericórdia. Para os crentes, misericórdia é de uma forma muito simples Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Não é? E se nós fôssemos pensar em tudo aquilo que nós já fizemos, tudo aquilo que poderíamos mostrar perante Deus, tudo aquilo de errado que nós temos, e se pensássemos no castigo que nós poderíamos receber por tudo isso, aí é que nós podemos ver a misericórdia de Deus em ação. Não é? Porque realmente nós temos sido agraciados por Deus. Não é? Graças a Deus que também por Cristo nós encontramos perdão. Não é? E também porque Deus é misericordioso, porque é compassivo, porque é longânimo, Ele não nos castiga da forma como nós merecíamos ser castigados. Ele perdoa. Não é? E relacionado com isto, e este é talvez, eu diria, talvez o texto mais bonito sobre a misericórdia de Deus, podemos encontrar isso em Lamentações. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Não é? Se nós recebêssemos o castigo que realmente as nossas atitudes mereciam, então, irmãos, estaríamos todos perdidos. Mas graças a Deus, porque a cada dia as suas misericórdias se renovam. Graças a Deus, porque as suas misericórdias não têm fim. O Senhor é fiel, o Senhor perdoa, e por isso nós devemos ser gratos. Outra coisa que também podemos ver aqui é que o nosso Deus é um Deus santo. E como é que nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso através daquela visão do fio do prumo. Nós podemos ver que há um padrão de retidão e justiça, o qual nos é impossível cumprir, porque nós ainda estamos neste corpo. Ainda estamos presos, não é? Nesta velha natureza que tantas vezes teima em vir ao de cima e tantas vezes nos perturba, tantas vezes nos
faz desviar e pensar naquilo que não é espiritual. Mas sabem, nem por isso Deus baixa o seu padrão. Não, o seu padrão está bem definido, é constante, não muda conforme as eras, conforme os milénios, conforme a sociedade. Não, as verdades de Deus são transversais. Aquilo que era verdade no tempo de Amós continua a ser verdade nos dias de hoje. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Não é? Mas, na verdade, quando nós olhamos lá fora, as coisas não são bem assim. Não é? Eu sou ainda, acho que posso dizer isto, ainda sou jovem. Amanhã vou fazer anos, mas são só 32. Portanto, acho que ainda posso estar na categoria dos jovens. Não é? Mas aquilo que a sociedade hoje acredita não é o mesmo que a sociedade acreditava quando eu nasci, por exemplo. E se nós fôssemos a pensar 100 anos atrás, muito maiores serão as diferenças que nós podemos encontrar na sociedade. Não é? Mas aquilo que é verdade hoje, na palavra de Deus, no padrão santo, justo, reto de Deus, é verdade hoje, era verdade quando eu nasci, era verdade há 100 anos, era verdade no tempo de Amós, sempre foi verdade, porque a verdade de Deus não muda. Não é? Há algo que é uma frase que eu gosto, que ao início não entendia bem, mas que fui aprendendo a entender e hoje gosto muito, que é: a verdade não é novidade e a novidade não é verdade. Porque a verdade não é novidade, porque já está anunciada, já existe desde sempre. A verdade é Deus, é a sua palavra, é Jesus Cristo, não é? E a novidade, aquilo que nós vemos de novo lá fora, não é verdade, é efêmero. Hoje é verdade, amanhã já não é. Então a verdade não é novidade, ela é a mesma ontem, hoje e para sempre. Assim como o padrão de Deus era o mesmo ontem, é o mesmo hoje, certamente continuará a ser no futuro. Deus não muda, os seus pensamentos são válidos sempre, são eternos. Não é? Os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos. E aquilo que Ele definiu continua a ser verdade hoje, assim como era nos tempos de Amós. Mas a verdade é que nós falhamos em cumprir esse padrão. A Bíblia diz: não há um justo, não há um sequer. Nenhum homem conseguiu jamais ser perfeito, cumprir todos os mandamentos. Todos, exceto Jesus, é claro. Não é? Mas nós não conseguimos cumprir toda a lei de Deus. E, na verdade, toda a lei que estava escrita, não é, aqui no Velho Testamento, foi apenas um guia. A Bíblia apresenta esta expressão de aio, não é, um ajudador, digamos assim, para nos mostrar como nós falhamos. A lei em si não mostra que nós somos capazes de a cumprir. Pelo contrário, a lei de Deus mostra como nós tantas vezes falhamos em tantas coisas. Não é? Mas, por isso mesmo, a lei aponta para Cristo. A lei apontava para a necessidade deste Cristo, Salvador, Redentor, pelo meio do qual nós obtemos justificação. Não é? A lei, como nós vemos em Romanos 3, 19 e 20, mostra-nos que, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Aquilo que a lei nos faz é mostrar que nós não conseguimos cumprir o padrão de Deus. O que a lei nos mostra é que nós necessitamos de algo mais do que as nossas próprias forças, do que os nossos próprios méritos para chegar a esse padrão. E esse passo só é dado em Cristo. Só Jesus nos pode dar esse passo final para chegarmos ao padrão perfeito de Deus. Então, o desafio para nós, não é, sabendo que ainda estamos nesta velha natureza, mas o desafio para nós é, como Pedro escreveu, sede santos, não é? Como Deus também é santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se Deus hoje usasse o fio de prumo nas nossas vidas, não é? Se usasse o nível, não é? Aquele instrumento que falamos no início, para medir a nossa vida, qual é que seria o resultado? Sabem, se a parede estivesse mal construída, não estivesse vertical, provavelmente a única forma de corrigir seria mandar abaixo e fazer de novo. Não é? Isto também é verdade para nós hoje. Às vezes é necessário destruir para reconstruir. E ao pensar nesta parte, eu lembrei-me de um corinho, que certamente os irmãos também conhecem. E o corinho diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como barro nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e fala de novo. Eu quero ser
Um vaso novo. Pega na minha vida, quebra a minha vida se necessário e fala de novo. De acordo com o teu santo padrão. De acordo com a verdade, com a tua palavra. Que realmente então nós possamos deixar que este oleiro possa moldar a nossa vida para sermos alinhados conforme este padrão de retidão e justiça. Algo que nós podemos ver também sobre Deus é a sua justiça. E eu acho que este é, se calhar, o atributo de Deus que mais nos custa falar ou refletir. E porquê? Nós gostamos de pensar num Deus bondoso, amoroso, perdoador, não é? Este Deus bom, não é? Que faz coisas por nós, que nos dá coisas. Mas nós temos também um Deus que é justo. E é um Deus também que castiga e que repreende. Não é? E por isso muitas vezes é difícil falar da justiça de Deus. Deus não tem prazer em castigar o homem. Ele não faz isso porque é um Deus tirano que quer causar sofrimento. Não. Ele apresenta a saída desse mesmo caminho de destruição, de miséria. Ele apresenta-nos o seu Filho, Jesus Cristo, pela sua palavra. Nós é que muitas vezes o rejeitamos e seguimos o nosso próprio caminho. Deus não tem prazer no castigo, na maldade. Não é maldade, mas no trazer realmente aquilo que os nossos pecados merecem. Não é? Deus não tem prazer nisso. Mas Ele é um Deus justo. E Ele não se pode contradizer a si mesmo. Não é? Na sua bondade, na sua graça, na sua santidade, Ele também é justo. E por isso também castiga. Não é? E a verdade é que o povo tinha possibilidade de se arrepender. Não só Amós, mas outros profetas falaram, anunciaram, não é? Alertaram o povo. Atenção, o caminho que vocês estão a seguir não é o caminho correto. Não é aquilo que Deus quer que vocês façam. Não é? Mas o povo ignorou. Como muitas vezes nós também ignoramos. Como as pessoas que estão lá fora, tantas vezes, quando nós falamos de Cristo, não, nem quero ouvir falar. Nem quero ouvir falar de Deus, dessas coisas. Não. Isso é tudo mentira. Eu faço a minha vida e eu sei o que é certo e o que é errado. Eu não preciso que Deus me diga aquilo que é certo e errado. Tantas vezes, não é? Deus é rejeitado. Não é? E quando Deus é rejeitado, não sobra nenhuma opção, senão o castigo divino. Não é? É a mesma coisa com aquele povo, não é? Que rejeitava os profetas. Eles queriam ouvir aqueles falsos profetas que anunciavam prosperidade. Não é? Os profetas que anunciavam, o povo vai vencer, vocês vão ser vitoriosos, vocês vão ser ricos, prósperos, as vossas terras vão se expandir, os vossos inimigos vão ser derrotados, vão desaparecer da vossa vista, vai tudo correr bem. E é isto que nós também gostamos de ouvir, não é? Coisas que nos tragam segurança, paz, tranquilidade. Mas às vezes precisamos de ser agitados, não é? E de perceber que as nossas atitudes não têm sido segundo aquele padrão de santidade. Não é? E o povo rejeitava então estes profetas que traziam esta mensagem deste Deus justo, o Deus que traria o castigo. Não é? E por isso é que eu digo que a justiça é muitas vezes algo que nós temos dificuldade em falar, porque nos toca também a nós, não é? Toca também a nós, quando nós pensamos que somos pecadores, também que falhamos e que também merecemos um castigo pelos nossos pecados. Não é? Mas eu creio que, de forma geral, todos nós temos a justiça em boa conta. Não é? A justiça é uma coisa importante, é uma virtude importante, não é? E se calhar podemos descobrir, não é, que a justiça em Portugal não é eficaz, que é muito lenta, não é? E agora estamos numa altura muito propícia a falar nisto, não é? Estão aí eleições à porta, não é? Então agora estes temas de justiça, então, é daqueles temas que nas eleições, se calhar, também é mais falado. Não é? Se calhar nas autárquicas nem tanto, não é? Mas é sempre uma coisa que aquece os debates, não é? A justiça. Mas a justiça em si é uma coisa importante e necessária. Não é? Tanto que quando nós somos injustiçados, nós queremos que se faça justiça. Não é? Se nós fomos roubados, nós queremos que o ladrão vá preso, que pague pelos seus crimes. Não é? E às vezes a justiça é tão lenta que há aqueles que procuram fazer a justiça pelas próprias mãos. Não é? Há esta expressão. Não é? É interessante como nós queremos tanto a justiça e somos tão zelosos pela justiça. E se nos sentimos injustiçados, nós queremos que se faça justiça por nós, que alguém defenda a nossa causa. Não é? E somos assim zelosos, mas quando olhamos para Deus, não vemos a justiça da mesma forma.
parece que não queremos que Deus seja justo. Queremos aquele Deus só amoroso e bondoso, só a dar-nos coisinhas boas. Não é? Mas queremos afastar a justiça de Deus, porque ela nos pode repreender, não é? Nos pode castigar. Não é? Então, o que é que nós podemos perceber aqui? Que a justiça de Deus existe e que realmente, para aqueles que rejeitam a Deus, para aqueles que rejeitam a salvação que existe em Cristo Jesus, esta justiça vai trazer de facto um castigo divino. A justiça para Deus é tão essencial que Ele se dispôs a sacrificar o seu próprio Filho Jesus para que essa justiça fosse satisfeita. Pelo meu pecado, por todas as vezes que eu fugi daquele padrão de Deus, por todas as vezes, não é, que eu não estava vertical de acordo com o fio de prumo, por todas essas vezes, Jesus se entregou à morte. E isto é o quão importante é a justiça para Deus. Deus é um Deus justo e a sua justiça é tão necessária que Ele não poupou o seu Filho, mas entregou por cada um de nós. Então nós vemos um Deus santo, um Deus misericordioso, mas também um Deus justo. E vemos também aqui neste capítulo o preço de sermos obedientes a Deus. Não é? Amós não tinha uma mensagem fácil para entregar. É verdade. Creio que todos concordamos com isso. Muitos outros profetas também tiveram mensagens difíceis para entregar. A mensagem que Deus lhe deu era uma mensagem de juízo iminente, a anunciar que algo de terrível iria acontecer em breve. Não é? Portanto, não era uma mensagem fácil de dar, não era uma mensagem fácil de ouvir, de receber. Não é? E por isso, muitas vezes, Amós e muitos outros profetas foram rejeitados. Aqui o próprio Amazias acusa Amós de estar a conspirar contra o rei. Isto poderia ser até punido, não é, com prisão ou com morte mesmo. Então não é fácil. Há um preço a pagar para sermos obedientes a Deus. Deus chamou Amós para entregar esta mensagem, mas ele pagou um alto preço também. Teve que sair da sua terra, teve que ir para o Reino do Norte e anunciar: olha, vocês se arrependem ou então o castigo de Deus vem aí e vai ser algo terrível. Não é? A mensagem de salvação que nós temos para entregar também, apesar de serem boas novas, não é? Nós dizemos que são as boas novas do Evangelho, não é? Também nos lembra que todos nós somos pecadores. Não é? Se há um Salvador, é porque algo precisava de ser salvo. E esse algo éramos nós, não é? Que éramos pecadores. E por isso também é uma mensagem difícil de aceitar. Não é? Porque é necessário também que haja este reconhecimento do pecado. Não é? Isso, naquela altura era difícil, não é? E sempre será. Porque ninguém quer dar a parte fraca, não é? Reconhecer a sua culpa e arrepender-se. Ser obediente e transmitir esta mensagem de salvação, pode também trazer consequências para nós hoje. Não é? Pode trazer inimizades, como trouxe a Amós, pode trazer falsas acusações, injustiças, não é? Pode trazer algum tipo de discriminação. Olha, lá vai o santinho, lá vai o crente, lá vai aquele que lê a Bíblia, o livro escrito há 2000 anos, lá vai aquele retrógrado, lá vai aquele, sei lá, não é? Tantas coisas que nós podemos ser acusados. Não é? Este é o preço de nós sermos obedientes, este é o preço que nós temos de pagar por anunciarmos a palavra de Deus. A verdade é que o preço a pagar é alto. Mas Jesus também nunca escondeu isso. Jesus não foi um evangelista de um evangelho cor-de-rosa, de facilidades. Não é? Apesar de muitas vezes ouvirmos por aí, não é, sobre a salvação e o amor de Deus, e é verdade. Mas o evangelho não fica só por aí. Não é? Jesus, quando convidava alguém a segui-lo, ele dizia: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Portanto, se nós queremos seguir a Jesus, se nós queremos ser obedientes, então temos que tomar a nossa cruz também. Este é o preço de sermos obedientes a Deus. Será que estamos dispostos a isso? Outra coisa que nós podemos ver aqui também, estou já a caminhar para o final, é que Deus usa pessoas simples como Amós, se eles estiverem disponíveis. Pessoas que estejam dispostas, independentemente da sua formação. Amós não tinha andado na escola dos profetas, trabalhava no campo. Mas independentemente da sua formação, independentemente da sua conta bancária, não é?
E poderemos pensar em outras coisas, a nossa localização geográfica, o sítio onde nós moramos, a nossa família, independentemente disso. Se nós estivermos dispostos, então Deus pode e vai usar-nos. Quando Amós é confrontado por Amazias e lhe diz para ele ir embora, para deixar de profetizar, ele responde: olha, mas eu não estou a fazer isto para mim mesmo, eu não faço isto para me gloriar a mim mesmo. Não é? Eu não faço isto porque eu andei na escola dos profetas, eu não estou aqui a anunciar a mensagem de Deus porque arranjei este tacho, deixa-me usar esta expressão, não é? Este empregozito aqui onde se ganha bem. Não, eu não fazia isto por dinheiro, por interesse, para se vangloriar. Não, ele fazia isto porque Deus o tinha chamado para anunciar esta mensagem. E se Deus chamou, então ele não podia ficar calado. Não é? Ele usou Amós, um simples homem do campo. Ele pode usar a mim, Tiago, um simples rapaz que trabalha num escritório. Pode usar cada irmão, cada irmã, independentemente daquilo que nós somos neste momento. Ele pode usar, transformar, capacitar. E quando Deus chama, Ele capacita realmente. Então isto foi o mais importante para Amós. Quando ele ouviu Deus o chamar, ele foi e obedeceu. E tal como vemos também lá em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se Deus manda, se Deus envia, então nós devemos aceitar, devemos seguir, devemos realmente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se para Amós isto não fosse importante, ele não teria saído da sua casa, da sua terra, não tinha ido para aquele reino a anunciar aquilo que Deus lhe tinha ordenado. Ele dispôs-se a enfrentar a oposição, não é? Mesmo não sendo um homem com a melhor formação, não é? Mesmo não sendo, se calhar, alguém conhecido entre o povo, não é? Se calhar ele era um perfeito desconhecido para as pessoas do Reino do Norte, mas porque ele se colocou, não é, à mercê de Deus, ele então foi usado. Foi usado de tal forma que 3.000 anos depois nós estamos a ler um livro escrito, não é, sobre esta personagem. Não é? Deus usou-o de forma tremenda. Não é? E nós, será que também estamos dispostos a ser usados por Deus? Não é? Isso implica sacrifício, implica renúncia, não é? Renunciarmos a nós mesmos, negarmos a nós mesmos, submissão e humildade. Não é fácil, mas as bênçãos que nós podemos obter daí são eternas. Não é um prémio que nós vamos ganhar aqui na Terra, uma casa nova, um carro novo, às vezes dava jeito, não é? Mas não é esse tipo de coisas que nós vamos ganhar aqui. Aquilo que nós estamos a construir é algo eterno. É um tesouro que está guardado e que nós sabemos que há alguém que é poderoso para guardar o nosso depósito até ao dia em que nós nos vamos encontrar. Então, para concluir, gostava também de partilhar um bocadinho convosco de que forma é que nós podemos ver também Jesus neste capítulo. Não é? Porque falamos de Amós, da mensagem de Deus, da santidade de Deus, da sua justiça, não é? O preço a pagar por sermos obedientes a Deus, não é? A forma como Deus usa pessoas simples para anunciar a sua mensagem. Mas onde é que está Jesus aqui no meio disto tudo? Sabem, quando vejo Amós a interceder pelo povo, não é? E a orar pela misericórdia de Deus, penso naquilo que João escreveu sobre Jesus. Se pudéssemos abrir agora, podíamos ir então na primeira carta de João, no capítulo 2, os versículos 1 e 2. E João aqui escreve o seguinte: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus é aquele que está à destra de Deus a interceder por cada um de nós. Assim como Amós se pôs e se apresentou perante Deus para interceder pelo povo, para que Deus perdoasse o pecado do seu povo, nós também temos este supremo, este sublime intercessor, Jesus Cristo. Ele está na presença de Deus, a interceder por cada um de nós. Ele está lá para que quando nós falhamos, para quando nós, na nossa caminhada, cairmos e pecarmos, para que realmente essa ira de Deus possa ser aplacada. E já foi na cruz do Calvário.
Não é? E Ele continua a interceder por cada um de nós. Não é? Como escreve também Isaías, no capítulo 53, versículo 5, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, nós temos este intercessor que sofreu o castigo. Se nós hoje temos paz com Deus, é porque Jesus sofreu o castigo que era necessário. Ele foi este intercessor. Ele se apresentou perante o Pai para cumprir o plano de salvação para cada um de nós. O desafio que fica para nós hoje, não é? E há pouco eu não referi o título que eu tinha dado a esta mensagem, mas o título que eu tinha pensado era Obedecendo no Santo Padrão de Deus. Obedecendo no Santo Padrão de Deus. Não é? Então nós hoje ouvimos sobre este padrão de Deus, sobre a sua justiça, não é? E nós tivemos o privilégio de ouvir a palavra de Deus, de sermos desafiados por ela, de ouvir aquilo que Ele espera de nós, e perante isso nós agora temos de tomar uma atitude. Não é? Sempre que nós somos confrontados com a palavra, há uma atitude que cada um de nós tem de tomar. Podemos ser como Amazias, e como muitos hoje em dia, que rejeitam os ensinamentos de Deus, que rejeitam aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus quer anunciar, porque acham isso uma aberração, acham isso uma coisa retrógrada, acham isso uma coisa que é um ultraje, né, à sua pessoa. Mas aquilo que Deus espera de nós é uma atitude de obediência. Amém. Tal como Amós, não é? Quando foi chamado por Deus e se dispôs a cumprir a difícil missão que Deus tinha para ele. Será que nós estamos dispostos a isso? Não é? Será que queremos também dizer e estar como Amós e estar na presença de Deus a dizer: usa-me, envia-me, eu estou disposto a pagar o preço, não é? Estou disposto a ir e anunciar, mesmo que isso possa trazer consequências para mim. Se nós vivemos pela nossa força, vamos ficar sempre aquém do padrão de Deus. Não vamos conseguir chegar lá. Nunca estaremos de acordo com o nível. Não é? O nível vai estar sempre desequilibrado. O líquido vai estar sempre desequilibrado. Não é? Mas então, como falamos também há bocadinho, daquele corinho, não é? Deixemos que o oleiro faça o trabalho em nós. E se for necessário que Ele quebre a nossa vida e que a faça de novo, de acordo com o seu santo padrão. Amém.